12 estados brasileiros levaram a eleição para o governo para o segundo turno. E alguns desses candidatos que estão em segundo turno preferiram manter a neutralidade em relação à disputa presidencial. É sobre essa influência da eleição nacional nos estados que a gente conversa agora ao vivo com Adriano Oliveira, professor de Ciências Políticas da Universidade Federal de Pernambuco. Professor, muitíssimo obrigada pela presença aqui conosco nesse domingo, viu? Bom dia, disponham sempre. Professor, primeiro eu queria que o senhor nos ajudasse, vamos começar do começo, a entender exatamente até que ponto vai essa influência do candidato à presidência na eleição estadual e do candidato à eleição estadual também na disputa presidencial. Inicialmente, nós temos que verificar o primeiro turno. Veja que logo no início do primeiro turno, a minha tese era de que, em virtude da polarização do ex-presidente Lula contra o presidente Bolsonaro, nós teríamos fortemente a nacionalização das eleições estaduais. O que significa a nacionalização? O eleitor ele votaria casado. Ele votaria para presidente da República, por exemplo, em Bolsonaro, e no estado votaria no candidato do presidente Bolsonaro. Assim ocorrendo também com o cargo de senador. Só que no decorrer do primeiro turno, eu observei um fenômeno interessante, em particular em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Qual seja, que os governadores bem avaliados, eles faziam com que a nacionalização fosse enfraquecida. A prova disto é de que Romeu Zema foi reeleito governador de Minas Gerais, porque tinha uma alta aprovação, e o governador do Rio de Janeiro, o Castro, também foi reeleito, porque conseguiu recuperar popularidade. Isso significa o quê? Que em estados onde o governador tinha alta aprovação, a nacionalização não teve forte efeito. Nesse instante, chegamos ao segundo turno. No âmbito presidencial, a eleição está indefinida, ou seja, nós vamos ter o acirramento da disputa nessas 3 semanas que virão. Daí vem a pergunta, será que a nacionalização terá efeito junto aos governos estaduais? Qual é a melhor estratégia para os candidatos? Assumir uma posição perante a eleição presidencial ou ficar neutro? Neste caso, eu destaco 3 estados, Pernambuco, Bahia e Rio Grande do Sul. Pernambuco, nós temos a candidata Raquel Lira, que até o instante ainda não se pronunciou sobre quem irá votar para presidente. Daí verificamos nas redes sociais eleitores de Bolsonaro defendendo o voto em Raquel Lira e eleitores do ex-presidente Lula defendendo também o voto em Raquel Lira. A minha pergunta é, até que ponto esses eleitores vão conviver harmoniosamente? Outro dado interessante, quando a candidata Marília Reis, que já declarou desde o primeiro turno o apoio a Lula, que faz uma campanha casada com Lula, indagar a candidata Raquel Lira em quem ela vota para presidente da República, qual será a resposta de Raquel Lira? Então fica esse questionamento inicial. Na Bahia, no primeiro turno, o que observamos? Desde o ano passado, a ACM Neto tinha franco favoritismo. Só que a aprovação alta do governador mais o lulismo fez com que quase o candidato do PT vencesse no primeiro turno. Certamente, na Bahia, nós teremos um segundo turno fortemente nacionalizado. A indagação é, a ACM Neto deve continuar com a estratégia de neutralidade ou deve assumir Lula ou deve assumir Bolsonaro? No caso do Rio Grande do Sul, nós temos o candidato Eduardo Leite, onde ele já decidiu na última sexta-feira optar pela neutralidade. Só que o candidato do presidente Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, faz campanha casada com o bolsonarismo, terminou o primeiro turno à frente. Daí, mais uma vez, a indagação. Será que a neutralidade é uma boa estratégia? Na minha avaliação, só com um pouco mais de tempo é que poderemos ter uma resposta. Mas há algo para mim fundamental. Em algum momento, o adversário e até o eleitor vai questionar aquele candidato que está neutro na disputa presidencial. Professor, o que vai ser decisivo, então, nessa reta final desse posicionamento, na sua avaliação? A minha hipótese é de que a nacionalização ela vai existir. Repito, é uma hipótese, ou seja, é uma possibilidade. Então, no Rio Grande do Sul, como eu tenho a força do bolsonarismo, quem adentra na disputa como favorito é Onyx Lorenzoni, já que o bolsonarismo é forte no Rio Grande do Sul. Trago também o caso de São Paulo. Lá em São Paulo, Bolsonaro cresceu nos últimos dias, chegou na urna à frente do ex-presidente Lula no estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas lidera no estado de São Paulo e lá nós teremos uma eleição nacionalizada.
E quem conduziu a Tarcísio para ficar à frente de Fernando Haddad? Obviamente foi o bolsonarismo. No caso do Nordeste, em virtude de que o lulismo é muito forte, prevejo que na Bahia o lulismo será forte, ele fará a diferença para o candidato do PT. Em Pernambuco, se nós temos os casos de São Paulo, se temos os casos do Rio Grande do Sul, é importante que faça uma avaliação para verificar se de fato a neutralidade é uma boa estratégia, porque como eu frisei no início da minha fala, em algum momento o eleitor vai indagar a candidata Raquel Lira, vai perguntar a ela em quem ela vota para presidente da República. Isso é uma pergunta absolutamente normal e certamente a candidata Marília Reis vai fazer essa pergunta a Raquel Lira. E também uma outra dúvida, até quando os eleitores que colocam hoje eu estou com Lula e Raquel e os outros eleitores que colocam eu estou com Bolsonaro e com Raquel vão conviver harmoniosamente? Pois é, professor, e pensando nessa convivência harmoniosa depois, né? Depois do segundo turno, quando as coisas já estiverem decididas. A minha pergunta é até que ponto isso chega e até que ponto isso importa para o eleitor, porque me parece que essas costuras políticas, esses vai e vem da política, no final das contas se desfazem com muita facilidade na cabeça da própria autoridade política, né? Para o eleitor, às vezes, a memória é um pouco mais longa, né? A gente costuma memorizar mais isso, mas depois de eleito, eles refazem acordos, desfazem acordos também com muito mais facilidade, né? É importante trazer à tona de que a sua observação está correta, mas desde 2018 o Brasil vive uma situação atípica. Nós temos de um lado o bolsonarismo, que é um fenômeno de massa e um fenômeno intenso, e que ele é bem visto intensamente nas regiões centro-oeste, sudeste e sul do país. No outro lado, eu tenho o lulismo, que também é um fenômeno de massa e bem intenso. Neste caso, quem ganhar a eleição para presidente da República não significará que aquele candidato, o eleito presidente da República, terá facilidade de conduzir o seu governo, ou seja, de montar um presidencialismo de coalizão. Por quê? Porque são fenômenos que no próprio seio do eleitorado, eles têm uma rixa muito forte, eles disputam espaço. E certamente essa forte disputa por espaço também será levada para o Congresso Nacional. Daí nós não vamos observar aqueles acordos, aquelas idas e vindas de candidatos. O bolsonarismo é um fenômeno consolidado e mesmo que o presidente Bolsonaro venha a perder a eleição, esse bolsonarismo ele irá continuar. Eu não tenho certeza nesse instante se ele será enfraquecido ou não. Isso vai depender do desempenho econômico. Se o Lula perder a eleição, nós teremos também o lulismo. Só que esse lulismo ele poderá ser enfraquecido. Por quê? Porque se o Lula perder a eleição, certamente ele não terá mais condições de ser candidato a presidente da República em virtude da idade e o lulismo vai ter que se reinventar, ou melhor, encontrar uma nova liderança. Professor, o senhor falou de alguns estados da região sul, falou do Rio Grande do Sul, falou de São Paulo, falou da Bahia, falou de Pernambuco, mas me trouxe uma curiosidade muito grande em relação a Minas Gerais, professor, porque Minas Gerais a gente tem ali o atual governador reeleito, Romeu Zema, anunciando um apoio a Jair Bolsonaro, mas o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva venceu a disputa em Minas Gerais no primeiro turno. Qual o cenário que vai se desenhar na sua avaliação para o segundo turno, professor? Na minha avaliação, a eleição desse segundo turno ela depende fortemente de Minas Gerais. Por quê? Primeiro é que existe já uma tradição. O mapa eleitoral de Minas Gerais ele é quase que idêntico, e assim foi no primeiro turno, ao mapa do Brasil. Então, isso é uma tradição. Primeiro ponto a ser destacado. Em segundo lugar, como eu frisei, o Romeu Zema, ele foi um candidato neutro, ele não defendeu nem Bolsonaro e nem Lula no primeiro turno e foi o mais votado. E por que ele foi mais votado? Porque ele conseguiu reduzir a influência da nacionalização, porque ele era um governador bem avaliado. Neste segundo turno, Romeu Zema declarou voto ao presidente Bolsonaro. Nesse instante, qual é a expectativa do presidente da República? Que o voto do primeiro turno, Zema e Lula, não mais exista. Ocorra, neste caso, um processo de transição. Que o voto majoritário seja agora, nesse segundo turno, Zema e Bolsonaro. Isso será possível? Será. É possível que isso ocorra. Entretanto, por que eu digo que será possível? Porque o Romeu Zema foi reeleito e é bem avaliado. Mas, por outro lado,
o eleitorado do PT, o eleitorado do lulismo é muito forte, muito intenso em Minas Gerais. Então, o Romeu Zema tem um grande desafio, qual seja levar todo o seu apoio, toda a sua quantidade de votos também para o presidente Bolsonaro. É um grande desafio, volto a repetir. Professor, desculpa, Stephanie, rapidinho, eu sei que você tem outro questionamento, mas eu queria pegar exatamente essa deixa que o senhor acabou de falar, professor. Tudo bem, entendo esse seu raciocínio, mas porém a gente viu que ao longo do primeiro turno, em muitos locais, em muitas áreas ali de Minas Gerais, Romeu Zema tinha cartazes ali ao lado de Luiz Inácio Lula da Silva, né? Teve aquele voto Luzema. Então, esse voto Luzema, ele predominou no primeiro turno. Será que será possível, por parte de Romeu Zema, mesmo convocando prefeitos, e os prefeitos eles são sujeitos, atores principais, sujeitos ativos numa campanha eleitoral, será que mesmo com essa convocação, o Romeu Zema ele vai fazer com que o voto Zema e Lula seja enfraquecido e venha a ser criado o voto Zema e Bolsonaro? Para mim, é um grande desafio de Romeu Zema. Ao mesmo tempo também, se isso for possível, se o Romeu Zema conseguir isso, certamente isso traz um certo favoritismo para o presidente Bolsonaro. Mas aí eu volto a dizer, para mim é um grande desafio essa mudança, essa transição, ou seja, predominar nesse segundo turno o voto Zema e Bolsonaro em vez do voto Zema e Lula. Professor, pensando nesse casamento, né, das eleições nacionais com a dos estados, há uma tendência maior ou menor? Como isso chega para o eleitor quando o assunto é a abstenção? Há alguma tendência maior do eleitor de comparecer às urnas nos estados em que a disputa ao governo ainda não foi decidida? O senhor tem alguma análise sobre isso também? Olha, o ponto fundamental do segundo turno é a diminuição de eleições. Nós não temos eleições legislativas para o Senado e nem para a Câmara dos Deputados e a Assembleia Legislativas. Por consequência, eu tenho uma diminuição do número de candidatos. Então, isso poderá facilitar com que você tenha uma diminuição dos votos brancos e nulos. E também poderá facilitar, já que eu estou com mais de 60 dias de eleição, que o eleitor se interesse em ir para a urna e, consequentemente, declarar o seu voto. Isso é possível ocorrer. Mas o ponto fundamental é que a atenção do eleitor, ela fica uma atenção mais intensa para com a campanha eleitoral. Simplesmente por quê? Porque eu tenho um número menor de cargos a serem disputados. Eu só tenho governador e só tenho presidente da República. Isso facilita para as campanhas eleitorais, em particular para a chegada da informação até o eleitor, permitindo com isso que o eleitor vá votar e, consequentemente, tenha uma pequena diminuição da abstenção. Perfeito. Professor, nós conversamos com o professor Adriano Oliveira, professor de Ciências Políticas da Universidade Federal de Pernambuco. Professor, muitíssimo obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos nessa manhã de domingo. Até a próxima oportunidade. Forte abraço e disponha. Bom domingo para vocês.